Pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aqui aos nossos vídeos. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui uma operação que a gente pegou de compra em Nasdaq Futuros e todo o racional para tomada de decisão. O que eu faço sempre quando eu entro aqui no gráfico é uma coisa muito simples. Eu venho aqui nessa lixeirinha e eu removo toda e qualquer indicação. Por mais que eu tenha marcações dos dias anteriores, eu procuro sempre fazer tudo de novo, porque isso vai estressar, né, a minha capacidade de análise novamente do mercado. Eu vou estar muito mais preparado do que eu simplesmente ver uma posição, uma marcação que eu tinha deixado anteriormente. Então eu uso isso e para mim funciona. Então o que eu faço aqui é entrar, limpar todo o gráfico e eu olho desde o mensal até uma hora, porque eu quero compreender aonde a gente está no tempo, né? Qual que é a estrutura e aonde o preço está no tempo. Se a gente está numa área, se a gente está numa estrutura de alta, aonde que o preço está no tempo, se a gente está depois dessa estrutura de alta, se a gente está numa área descontada para continuar comprando e levar o preço mais alto, ou se a gente está numa estrutura de baixa. Feito isso, eu faço o que? Eu vou procurar quais são os principais pontos de liquidez e aonde o preço pode reagir para uma mudança de estrutura no curto prazo no LTF, para a continuidade dessa alta, ok? Então eu sempre vou procurar posições quando a gente tem um sincronismo. Como no Nasdaq a gente está tendo uma alta muito expressiva, né, muito impulsionado. Aí essa semana a gente teve balanço da Nvidia, teve também atas de reunião do FONC, teve outras notícias. A gente está sendo bastante impulsionado pelas 7 maravilhosas, né, que compõem o índice Nasdaq. A gente está vendo aí um movimento bem ascendente. Eu vou procurar sempre por compra, seguindo o fluxo do lado positivo, seguindo a tendência de longo prazo, ok? Então aqui é onde a gente estava nesse dia. Claramente a gente vê, né, no H1 aqui o preço fazendo uma nova máxima, ok? Uma máxima mais alta que a anterior, um baixo mais alto que o anterior, ok? Quando a gente olha, por exemplo, o mensal, a gente vê claramente o preço fazendo máximos mais altos, baixos mais altos. No semanal a mesma coisa, um alto mais alto, um baixo mais alto. No diário a mesma coisa, né? Aqui o preço ele vem caindo, aí ele quebra esse order block, viola esse order block, começa a fazer máximos mais altos. No 4 horas a mesma coisa, ok? No candle anterior a gente vinha fazendo um pullback só. E agora aguardando o preço fazer o que? Um retest nesse breaker block, ok? Então aqui o preço ele quebra a estrutura, captura a liquidez desse fundo igual, ok? Faz a mitigação desse bloco de ordem que funciona esse tipo de movimento de alta, e a gente está numa área muito interessante aqui, né? Abaixo do equilíbrio. O Nasdaq Futuros ele vai reagir muito entre os 50% e o 61 de FIBO, então são dois níveis que eu acompanho muito. Aqui a gente também tinha um volume imbalance, né, que serviria como um imã para o preço, que seria esse gap aqui, ok? Deixa eu só limpar isso para o gráfico ficar mais claro. E aqui a gente estava dentro de uma janela de negociação da Silver Bullet do ICT, que é uma estratégia discricionária mecânica que eu costumo utilizar muito, ok? Que ela acontece dentro de uma janela, dentro de um intervalo de horário, que ele funciona das 10 às 11, o CT-4, que é o horário de Nova York. Então vamos lá, vamos olhar isso aqui em 1 minuto, ok? Vamos olhar isso aqui em 1 minuto e vamos ver aonde a gente estava aqui. Aqui a gente tem um order block válido. Se não me engano eu estava olhando isso aqui em 15 segundos inclusive. E vamos passar aqui o preço. Aqui claramente a gente começa a ver um interesse maior comprador, né? Então o preço faz esse retest aqui no HTF, que seria o High Time Frame do H4 no H1, faz o retest nesse nível. A gente começa a ver um interesse comprador aqui, né? O preço então violando essa microestrutura, ok? Ele falha, né? Que o preço falha em fazer um novo baixo, faz
um novo alto, então a gente tem um baixo mais alto que o anterior. Me preocupava um pouco aqui esse pool de liquidez, geralmente num ambiente assim, numa zona, num nível assim, o preço ele vai procurar capturar mais liquidez, né? Então eu estava observando essa ação de preço. Aqui a gente tem um baixo mais alto que o anterior, uma nova máxima, ok? Eu estava aguardando aqui uma reação nesse nível, né? A gente tem uma captura de liquidez, aqui o preço voltando aqui uma área bem descontada, né? Para a gente comprar. E aí eu entrei, né, a primeira posição aqui nessa reação aqui, ok? Com 25 pontos de stop e buscando uma operação de pelo menos 2-1, que nos levaria a capturar esse último high, ok? E aí o preço faz o que, ó? Ele faz um retest aqui, ó, nesse nível. E aqui, galera, ele pega, né, a minha posição, eu tinha colocado, como eu tava com um stop muito apertado, eu tinha colocado no break-even rapidamente. E aqui ele pega, né, ele pega aqui no meu break-even nessa primeira operação. O preço já tinha rodado. Geralmente eu vou colocar com 1-1, né? Ele quase bateu 1-1, bateu aqui 25 pontos de stop, 23,090. Eu fiquei um pouco assim, mas ele já tinha violado esse order block aqui também, né? E aí tudo me dizia que o preço poderia ir mais alto, né? Mas ele foi lá, fez o retest aqui nessa quebra de estrutura, o preço faz o retest aqui, né? Falhou em fazer um novo baixo e nessa reação aqui eu reentrei na operação, né? Então uma taxa um pouco mais cara e uma operação aqui de 2-1, mantendo o mesmo 2-1. E aqui eu fui fazendo o que? Já rastreando, né? Já coloquei no break-even e comecei a rastrear a minha posição, né? Fazer um trail stop da minha posição. E aí o preço veio e pum, me tirou aqui com 1-1. Um pouquinho mais, né? Na conta de CFD, por exemplo, eu mantive, né? E saí com 0,30 mais ou menos. E na operação de futuros aqui um pouco mais de 1, beleza? Então esse foi o dia, mas a gente estava no movimento de baixa, né? Um fluxo constante de baixa, e o preço nesse intervalo acabou caindo mais, né? Para uma área mais descontada ainda, voltando lá no WO, mas foi uma operação que deu para a gente finalizar bem, fazendo um trail, né? Nas operações de futuros, que você tem um trail dinâmico, é importante você não deixar esse profit que você já fez voltar. E aqui mostrar para vocês as posições, né? Então aqui você vê a primeira posição, aí o preço faz o retest nesse nível, ok? E aí ele me tira do break-even. Quando a gente tem uma reação eu entro novamente e a gente sai, né? Assim que ele liquidou essa máxima no trail stop. Aí depois a gente vê uma queda, né? Capturando todo esse pool de liquidez aqui. Então mais uma operação, mais um take profit finalizado. Inclusive essa a gente pegou na nossa sala premium, então da ETF. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe, comente,
deixa o seu like aí, né? Ative as notificações para você não perder nenhum vídeo como esse, e eu vou estar postando muito mais conteúdos para realmente você também compreender mais sobre o mercado, sobre estrutura, sobre liquidez, sobre mentalidade, psicologia. Então conte comigo, conte com toda a equipe da ETF para a gente ir junto pro próximo nível. Valeu, grande abraço!